Oi pessoal, tô de volta aqui. Bom, o título agora é A Minha Carreira Meteórica no Banco, né? Episódio 5 da minissérie do Zero aos Milhões. O ano era 1988, então quem acompanhou aí o último vídeo, né? Entendeu que eu recebi ali uma proposta, né, do gerente do banco, que era cliente da farmácia que eu trabalhava já há 3 anos, e aí eu resolvi aceitar. Bom, meu primeiro dia do banco, eu entrei como office boy, né? Primeiro dia de banco, o gerente olhou para mim e falou, olha, agora o banco ele abre às 10. Às 9h30 da manhã, você vai lá para a porta do banco, que os funcionários vão chegar, né? E você vai abrindo a porta para um por um. Por que a gente não deixa o guarda abrir a porta no banco? Antigamente era assim, né? Não tinha porta giratória no banco em 1988. Nem caixa eletrônica existia, para vocês terem uma ideia. E aí, 9h30 da manhã, eu colocava meu banquinho lá na porta do banco, né? Eu tinha que chegar às 9h30 porque eu já estava acostumado a acordar cedo e chegar sempre meia hora, 1 hora antes do trabalho começar. E todo mundo que chegava, funcionário, eu abria a porta e ele entrava. E por que não deixava o guarda lá, né? O guarda ficava lá atrás, só de olho no movimento, né? Porque o guarda na porta do banco seria um alvo fácil. Aí colocaram o office boy para abrir a porta, né? Mas isso era comum em todos os bancos, né? Eu tinha amigos que faziam isso no Banco Itaú, né? No América do Sul, no Sudameris, né? Bancos antigos aí, né? Bom, aí eu ficava ali na porta do banco, abrindo a porta para os funcionários entrar. Ali, naquele momento, né, a agência ela tinha perto mais ou menos de 90 funcionários. E eu, por ser um menino novinho, né, 15 anos, eu conheci muita gente. Por quê? Porque todo dia a primeira cara que o funcionário do banco via era a minha, a quem abria a porta para ele. Ali eu me apresentava, né? Falava que eu era o novo office boy da agência e que se ele precisasse de alguma coisa eu estava ali para ajudá-lo. Muitos já trabalhavam em banco muitos anos, então eles não tinham, vamos dizer assim, né? Eles não tinham aquela sacada, né, do bom atendimento, né? Mais ou menos assim, mas por que ele está me oferecendo para me ajudar? Né? Eu faço o meu trabalho, das 10 às 4, das 4 horas eu vou embora. Por que ele quer me ajudar? Isso para alguns soava estranho, né? E eu sou assim, né? Eu procuro ajudar quem eu posso para quê? Além do fato de ajudar a pessoa, né? É pegar experiência naquilo que eu desconheço, né? Outro dia, até uma pessoa achou ruim, né? Ela perguntou para mim assim, ela falou, nossa Tessaline, você tem resposta para tudo. Eu falei, não, só para as perguntas. E lógico que foi uma brincadeira, não foi no tom de arrogância. Mas por que a gente tem resposta para tudo? Porque eu sempre me meti em tudo quanto é assunto. Né? Tudo quanto é assunto. Lógico que eu sou ignorante em vários assuntos, né? Mas desconhecimento total, dificilmente eu vou ter. Né? Algum exemplo, né, do assunto ali naquela mesa, eu vou ter lido, eu vou ter ouvido, né? Eu vou ter visto para conseguir conversar com o pessoal. Bom, então, além da informação que eu buscava o tempo inteiro, eu acreditava que o relacionamento é o que ia fazer eu crescer lá no banco. E para eu crescer no banco, o que eu precisava? Eu precisava conhecer pessoas. Que pessoas que eu precisava conhecer? As que trabalhavam no banco, para saber o perfil de cada uma delas, para entender o hábito de cada uma delas, para entender qual que era a estrutura familiar de cada uma delas, para entender qual que era a intenção de carreira de todas elas, né? Quais os setores que elas se davam bem, porque lá no banco era muito comum você rodar por setor, né? Eu trabalhei em vários e eu vou contar daqui a pouco, né? Então eu ficava muito de olho nisso. E eu ficava de olho no meu chefe, que era o escriturário, né? Eu era o office boy, e também de olho na gerência,
né? As pessoas que eles atendiam, como eles se comunicavam, o que eles vendiam para essas pessoas. Eu ficava muito de olho também no pessoal que vendia seguro, capitalização, consórcio. Falava, pô, como que funciona isso, né? E aquilo me chamava a atenção, né? Aí eu comecei a ficar muito amigo. Eu lembro até hoje o nome dela, ela chamava Alessandra, da menina da capitalização. Eu fiquei muito amigo dela, ela me ensinou muito sobre capitalização. E aí um cara que trabalhava do lado dela também, eu não me lembro muito bem o nome dele agora, ele trabalhava com seguro e eu queria entender como que era a conta do seguro, como era a conta da seguradora, por que a seguradora não quebrava, por que ela quebrava, né? E as minhas perguntas eram constantes. Lógico que esse tipo de assunto, né, eu tratava com eles quando eu estava trabalhando ali, perto deles, né? Então meu trabalho basicamente era o quê? Era um faz tudo no banco, né? Aí me chamava, olha, acabou a água, vai lá buscar o galão para pôr no bebedouro. E lá vinha eu com o galão para pôr no bebedouro, né? Precisa tirar o fax, precisa passar telex. Olha que doideira, eu sou da época do telex, né? Eu lembro até o número do meu telex, era 116 35 15 e a máquina do lado era 4189, o número do telex. Isso foi em 1988. Olha que doideira, eu tinha 16 anos, né? Precisa passar o telex para matriz, precisa passar o telex do numerário, né? O quanto que precisa vir de dinheiro no banco, porque algumas empresas vão sacar amanhã. Precisa tirar extrato. Antigamente como que era? Não tinha máquina de extrato. Ele parava no caixa, né? Era uma maquininha igual o caixa, mas estava no formato extrato. E aí a pessoa falava, olha, eu quero extrato da semana. Aí você ia lá, extrato da semana. Era eu que fazia isso, né? Eu trabalhava no primeiro andar da agência, né? Então o povão todo sendo atendido lá embaixo, a parte administrativa da agência no bairro da Moca, né? Agência da Tobias Barreto 299, do Banco Bradesco, e a pessoa subia, eu tirava o extrato, e aí um belo dia o gerente do banco me chamou um ano depois e me disse o seguinte, era o seu Nelson, o gerente do banco, ele falou, olha, eu tenho visto, você tem trabalhado em várias frentes aqui no banco, o pessoal, né, modéstia à parte, o pessoal gosta de você, você é uma pessoa que simpatiza aí com todo mundo, eu não tenho um problema com você, tudo que pede você faz, você se relaciona bem, alguns clientes te elogiaram aqui para mim, né, eu vou te promover para escriturário. Pô, escriturário era tipo o dobro do salário na época, né? Eu não me lembro, eu posso até falar besteira, mas era bem mais dinheiro do que eu ganhava como office boy. E aí o escriturário, ele já tinha uma posição, né? Ele já tinha um setor, ele já tinha um trabalho, ele já era alguém no banco, né? Pelo menos é o que eu pensava na época, né? E aí eu comecei a trabalhar como escriturário no setor da cobrança. Nós éramos ali em 5, 6, né? E é engraçado que hoje eu tenho hoje existe um grupo do banco, né? Olha que doideira, né? Quantos anos essas pessoas saíram do banco? Tem gente que está no banco até hoje. E a gente tem um grupo no WhatsApp das pessoas que trabalharam no banco nessa época, né? E eu fiz muitos amigos, principalmente a minha chefe, a Rose, o meu amigo que já se foi, o Douglas, né? O Adalberto, né? A Claudinha, a Adriana, a Adrianinha, a Alessandra, enfim, todos esses meus amigos que trabalhavam em volta ali de mim, na parte da cobrança ali, né? E na cobrança eu aprendi muita coisa. Por quê? Eu aprendi o que era uma duplicata, como que protestava uma duplicata, como dava baixa numa duplicata, como recebia a duplicata do cliente na época. Hoje é tudo online, né? Mas na época não existia tanto online assim. Se trabalhava no computador, os computadores eram todos integrados, né? Mas não tinha o que é hoje, né? Que acho que nem existe mais isso, né? Eu não sei porque são outras pessoas que cuidam disso pra gente na empresa, né? Então, eu aprendi muita coisa na cobrança. E o que eu aprendi ali, o que mais me chamou a atenção, é que eu atendi muita empresa,
né? Eu tive relacionamento com muito dono, né? Com muitos donos de empresas, né? De tudo quanto é gênero e grau. Tudo quanto é, desde o cara do comercinho ali que vendia, sei lá, que vendia lata de tinta, até o cara que era campeão nacional em vendas de extrato de tomate e essa linha aí de legumes em lata, né? Eu tinha o acesso a esses caras. E aí veio as responsabilidades, porque quando você assume né, um certo padrão, né, dentro ali do teu setor, vem as responsabilidades. Você sabe que o cara da empresa lá, ele está contando com você. Ele deixou a duplicata no balcão, você precisa colocar a duplicata no sistema, né? Você precisa projetar ali para, se o cliente dele não pagar, você mandar para o cartório, né? E depois, enfim, aí tem uma série de processos até essa duplicata ser do banco caso o cliente não pague. E o relacionamento, né? Que eu construí com vários caras né, em relação ao trabalho deles, porque eu trabalhei num setor dentro da cobrança, onde eu fazia a cobrança do cara que não pagou, mas eu cobrava o cara da agência lá no Amazonas. Aí o cara da agência falava assim, olha, eu não mandei o título pro cartório porque o barco passa aqui de terça-feira às 8 da manhã e passa a cada 7 dias, todas as terças, 7 horas da manhã. Então o barco tinha que levar o protesto pro cartório, olha que loucura. E na época não tinha, né? Toda essa tecnologia que tem hoje. Aí você tem que falar pro cara por telefone, e o cara lá no Amazonas não ouvia o que você estava falando, ou o cara lá no extremo sul do país também não ouvia, né? Centro-Oeste, então, era uma loucura para fazer a cobrança. E aí eu fui desenvolvendo na cobrança, trabalhei em todos os setores, ajudei outros setores também, e aí um belo dia esse mesmo gerente me chamou e falou assim, olha, Tessarini, não me chamava de Tessarini, né? Me chamava de Júnior, olha, a gente está gostando do teu trabalho, você já está 1 ano como escriturário, você evoluiu bastante, já são 2 anos teu aqui no banco, eu vou te promover à Caixa. Aí eu surtei, né? Por quê? Porque eu sabia que se eu virasse caixa e passasse pela fase do caixa, eu vou contar para vocês o porquê, e passasse pela fase do caixa, o caminho ia abrir para mim, né? Porque depois do caixa, era chefe do caixa, aí era chefe não sei do que ali, mais uma chefia, aí era gerente da agência. E a gerência da agência podia me levar para a matriz, por exemplo, como um diretor, né? Porque eu sei que os gerentes têm as suas metas. E metas é o que eu mais gosto até hoje, principalmente de cumpri-las, né? Então, você vai trabalhar de caixa. Você aceita? Por que perguntaram para mim se eu aceito trabalhar de caixa? Porque as pessoas tinham medo de ir para o caixa. Por quê? Porque se você fizesse alguma coisa errada no caixa, você era mandado embora. Se você fizesse alguma coisa errada no caixa, sei lá, deu troco a mais, você tinha que pagar. E se desse diferença no teu caixa no final do dia, você tinha que ficar lá até achar a diferença. Até 10 horas da noite. Se não achasse, você comprometeria outras pessoas. Então era um trabalho, né, de muita responsabilidade. E eu tinha apenas 18 anos. 18 anos. Eu falei, eu aceito. Aí colocaram eu do lado do Paulo, né, o Paulo Belotto, não esqueço dele até hoje, ele está no nosso grupo de WhatsApp. Eu sei que alguns de vocês do grupo vão ver esse vídeo aí porque me seguem no canal. Eu fiquei do lado do Paulo e ele me ensinou a trabalhar no caixa. No segundo dia que ele estava me ensinando, eu falei para ele, pô, Paulo, eu já aprendi. Você fica, ó, aqui o papelzinho que tem que digitar aqui, tem que digitar. Pô, cara, vai mais para lá, deixa eu montar no caixa, né? E você fica olhando se eu estou fazendo certo. E aí eu fiquei mais 2, 3 dias ali trabalhando junto com ele, já na prática, né? E aí ele abriu o caixa do lado e eu fui embora, fui promovido e aí foi embora, né? Aí eu me lembro que lá na agência, né, a gente tinha ali uma certa disputa por número de autenticação no caixa e tal, e isso era muito bacana, porque antigamente não tinha
a fila única, né? Não tinha uma fila por caixa, né? Não tinha uma fila única, era fila por caixa, né? E eu não sei como que era nos outros caixas, mas todos os clientes que eu atendia no meu caixa, né? Eu procurava ali, enquanto eu estava fazendo o trabalho, bater um papo com ele, principalmente clientes de empresas, né? Ou grandes empresários que faziam o seu próprio pagamento ali, né? Ou depósito em dinheiro e tal. Antigamente fazia muito depósito em dinheiro, né? E aí eu trabalhando no caixa, eu conversava muito com eles e tal. E aí eu comecei a pegar afinidade com alguns caras, né? E aí eu percebia que minha filha no caixa tinha sempre as mesmas pessoas, ou com 60, 70% delas eram as mesmas. Por quê? Porque elas estavam acostumadas com o meu atendimento. Então, é assim que você faz uma carreira em vendas. É assim, você cria, né, uma certa audiência. Né? Hoje se fala em audiência, né? Nas redes sociais, né? No marketing digital. Então era exatamente isso que eu fazia lá no caixa. Eu criei uma certa audiência, né? As pessoas escolhiam o meu caixa. Eu não sei se era pelo papo, se era pelo bom dia, se era pelo sorriso, se era porque eu era rápido ali no atendimento, eu não ficava enrolando muito, né? Eu fazia as minhas horas e até mais, né? Como eu faço até hoje, trabalho 15 horas por dia, né? Todos os dias. Então eu criei uma audiência e eu fiz muitos amigos no caixa. Aí um belo dia, né? Eu estava fazendo um trabalho no primeiro andar, eu era caixa ainda. Assaltaram o banco, entraram lá com metralhadora, enfim, entraram com um monte de coisa lá e aí mandaram o gerente embora, o que tinha me promovido. Só que antes dele ser mandado embora, eu tinha conversado com ele, tinha uma cantina lá dentro do banco, e eu tinha conversado com ele, já fazia mais ou menos um ano que eu estava no caixa, e ele me disse que a primeira vaga que abrisse como chefe dos caixas, ele me colocaria, né? Então, ele falou, olha, você pode trabalhar, né, nesse sentido, vai observando, vai vendo o processo. Eu lembro até hoje que o chefe dos caixas na época era o Marcelo, um amigo meu que estava ali. Ele falou, olha, é o teu próximo passo, né? E depois de chefe dos caixas, que é aquele cara que fica atrás dos caixas, você não tem limite, você vai embora, né? E eu falei, bom, ser chefe dos caixas é uma boa, por quê? Porque minha responsabilidade ela vai aumentar. Né? Então eu tenho o meu foco aqui no caixa, atendendo o cliente, eu saio do caixa, abro a minha linha de visão, né? Abro a minha mente e começo a trabalhar com outras experiências. E eu sonhava com aquilo todo dia, né? E ele disse para mim, olha, tá tudo certo, o chefe dos caixas e tal, deixa só chegar a promoção da matriz, que eu chamo você na minha mesa como as outras promoções, e aí você vira chefe e toca. Isso eu tinha 20 anos de idade. 20 anos, eu entrei com 16 e com 20 anos eu estava praticamente sendo promovido para chefe dos caixas. Aí a agência foi assaltada, ele foi mandado embora, entrou um outro gerente, fez todas as modificações e aí nasceu ali o caixa eletrônico e, se eu não me engano, o Bradesco estava demitindo ali 2, 3 mil pessoas na época, se eu não me engano, e aí o gerente me chamou, né? O novo gerente me disse, olha, o banco precisa fazer alguns cortes, a tecnologia está chegando, vai tomar o emprego das pessoas, você é um cara novo, você não tem família, você não tem filhos, você mora com o pai e com a mãe, né? Aí eu fico me perguntando, quer dizer, o meu trabalho ali era o que menos importava, né? E a gente vai te demitir porque eu tenho que ficar aqui com quem tem conta para pagar, aluguel para pagar, família e tal. Pô, quer saber uma coisa? Foi a melhor coisa que ele fez para minha vida, porque a partir daquele dia foi quando eu resolvi não trabalhar mais para ninguém e resolvi virar empresário de fato. E aí eu conto para vocês no último vídeo. Então, para resumir, trabalhem duro, né? Façam o que pedem para vocês, né? Desenvolvam todo o trabalho,
construam além do que pediram, reformata o processo, melhora toda a situação, todo o ambiente de trabalho, que provavelmente você vai longe na sua carreira se você estiver trabalhando numa empresa privada. Né? Na estatal eu não sei porque eu não tenho experiência. Então no próximo vídeo eu conto para vocês como, depois da minha demissão do banco, como eu resolvi, enfim, empreender de fato e abrir meu primeiro CNPJ, tá bom? Bom, fica com Deus aí, até o próximo vídeo. Valeu aí, até mais.